Oi, o meu nome é Maísa e hoje é dia daquele vídeo que todo mundo adora. Bora fazer um unboxing? Antes de mais nada, se é a primeira vez por aqui, se você gosta de livros, de leituras coletivas, de unboxings, te convido para se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, para compartilhar, para ativar o sininho de notificação e para me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no Scoob, no Twitter, no TikTok e agora de volta com o Telegram. Aproveitei bastante das ofertas que nós tivemos no Prime Day, divulguei bastante por lá. Quero agradecer quem comprou usando o meu link, é um carinho que a gente recebe muito grande, porque quer dizer que vocês estão assistindo o vídeo, gostando das indicações e querendo mandar um pouquinho desse carinho de volta. E se você quer me seguir nessas outras redes, todas as informações estão aqui na caixa de descrição. Também vou deixar um link de um formulário em forma de agradecimento, porque atingimos a marca de 1000 inscritos. Essa é uma marca importante aqui no YouTube, acredito que agora ele vai me ajudar um pouquinho mais com a distribuição desse vídeo. E para participar é muito simples, basta se inscrever no canal, se inscrever no formulário e eu trago o resultado daqui a 20 dias. Então, como eu disse, hoje é dia de book haul, de unboxing. Eu queria primeiro mostrar para vocês alguns livros que chegaram de parcerias pontuais, de presentes. E são então alguns livros que eu já abri e tenho mostrado através de shorts aqui no YouTube. Da editora Arqueiro eu recebi Identidades Cruzadas, do Harlan Coben. Aqui é o livro que dá sequência ao Menino no Bosque, quando a gente vai encontrar o protagonista, que é o Wilde, que aos 7 anos de idade foi encontrado sozinho num bosque. Ele não tem memórias, ninguém deu um garoto como perdido, então ele cresce sem saber de suas raízes. No primeiro livro a gente teve um mistério interessantíssimo, porque a gente vai falar um pouco de fake news, de construção de fake news. Eu adorei O Menino no Bosque. Então parece que agora a gente começa a ter algumas respostas em relação a quem seria o Wilde. Então essa leitura eu pretendo fazer ainda esse mês. E também recebi A Vila dos Tecidos, da Anne Jacobs, o primeiro livro de uma série. Aqui a gente já tem um romance histórico, então eu fiquei bastante curiosa, gosto de calhamaços, eu adorei a capa e essa é uma leitura que eu deixei para o mês de agosto. Da editora Jangada eu recebi O Clã das Mulheres Wayward, da Emilia Hart. Aqui a gente também tem um romance histórico com uma pitada ali talvez de realismo mágico. Já comecei a fazer essa leitura, ela vem realmente assim de uma forma bem forte, porque ela vai tratar a história de 3 mulheres que de alguma forma sofreram opressão dos homens e da sociedade. Então a gente vai ver como que a história dessas 3 mulheres vai se interligar e tô gostando bastante. Também é um outro unboxing que eu deixei no short, se você tiver curiosidade, ver com mais cuidado como que veio esse presente da editora Jangada. Se tiver curiosidade, só procurar lá entre os meus vídeos. Do grupo editorial Record recebi 4 livros, o primeiro do selo Verus, que é a escolha perfeita, da Tia Williams. É um romance contemporâneo e já tem filme na Netflix. Eu ainda não comecei a fazer a leitura dele, mas tá aí já cheio de elogios, tô bem curiosa. Também me enviaram Um Veneno Doce e Sombrio, da Judy Lin, que é o segundo livro da duologia Uma Magia Destilada em Veneno, é a finalização então da duologia. A gente colocou o primeiro livro como leitura coletiva lá do Fantasticai, então é a leitura do mês de agosto. Isso quer dizer que eu vou fazer a leitura desse livro, provavelmente também leitura coletiva, no mês de setembro. E se você tem vontade de fazer a leitura desse livro, só procurar a gente lá no Fantasticai. Outra fantasia jovem que eu recebi, O Desafio dos Semideuses, de Aiden Thomas. A gente tem aqui o primeiro livro de uma série. É o mesmo autor de Garotos do Cemitério, que eu já li, gostei muito, e tô curiosa para ver como é que vai ser essa nova aventura. E do selo Record recebi Defensor, que é... Eu fiquei muito curiosa quando eu vi a premissa desse livro, porque ele parece ser um thriller psicológico. Inclusive vem aqui com uma hashtag de escute as vozes. E se a voz na sua cabeça não pertencer a você? No limiar do sono, todos nós já não ouvimos uma voz chamando o nosso nome? Fiquei muito curiosa, eu não vi ele fazendo muito burburinho por aí, então a editora me enviou. Também vou fazer a leitura desse livro o mais rápido possível e venho trazer as impressões para vocês.
E finalmente, da editora Companhia das Letras, recebi 2 livros. O primeiro é Para o Trono, do selo Suma, da Hannah Whiting. Aqui a gente tem o segundo livro da duologia que começou com Para o Lobo, que eu li no ano passado. É uma releitura de um conto de fadas, mas bastante sombrio. Gostei muito de Para o Lobo e já comecei a fazer a leitura de Para o Trono, porque nós temos algumas perguntas que precisam de respostas. No primeiro livro a gente teve um enfoque maior na Red e agora parece que a gente vai ter um pouco mais da Neve. Não que ela não tenha aparecido no outro livro e não que a Red também não apareça por aqui. Mas agora a gente tem mais mistérios envolvendo a Neve, porque o final do primeiro livro foi assim, um daqueles plots, uma grande reviravolta. E a Neve, ela tá numa encrenca aí, quero ver como é que ela vai resolver esse problema. E do selo seguinte eu recebi A Rainha Traidora, da Danielle Jensen, o segundo livro de uma série, mas aqui a gente finaliza a história desses 2 protagonistas. Também fiz a leitura do primeiro livro, que é A Ponte Entre Reinos, do ano passado, gostei bastante. Ele é uma fantasia com uma pegada mais adulta, não pelas cenas, mas pela construção do sistema político. Então ele não é uma fantasia que tem muito enfoque no romance, pelo contrário, é essa confusão, essa disputa de territórios, essa disputa por uma travessia que permite um comércio entre reinos. Então eu tô muito curiosa porque eu gosto muito mais dessa pegada, né, dessa intriga política propriamente, do que o romance, apesar de que é um casal que tem bastante química. Bom, então agora vamos abrir caixas, que eu sei que é o que todo mundo mais gosta de fazer. Recebi essa primeira caixa da leitura. Vieram 3 livros. O primeiro é A Alquimia do Luar. Olha essa capa, da editora Faro. Preso em uma maldição secular, um jovem busca a chave para sua liberdade e seu final feliz. Tão dramático e assombroso quanto uma noite varrida pelo vento sob a lua cheia. Passeie pelos salões do ameaçador castelo, onde o perigo está além das portas escondidas. Beijos são roubados à meia-noite e a luz da lua revelará um perigoso segredo. Não conhecia, mas fiquei bastante intrigada. Parece que a gente vai ter aí alguma coisa em relação a um lobisomem. Também recebi Luar da Feiticeira de Ossos, da editora Astral Cultural. É o primeiro livro de uma série, de uma duologia, ainda não sei. Mas aqui a gente tem uma fantasia jovem. E também recebi O Garoto no Alto da Torre, do Vinícius Fernandes, o mesmo autor de Não Quero Ser Como Você. Até onde 2 jovens podem ir para viver um amor. Teve um encontro da editora Astral Cultural aqui em Belo Horizonte e eles apresentaram os livros que seriam lançados ainda esse ano. E esse foi um dos livros apresentados, fiquei curiosa. Pietro e Rafael não conseguiriam viver aquele romance sem ter de lutar. E foi exatamente isso que eles fizeram. Achei bem fofo. Aqui a gente tem ilustrações em todas as contracapas. Aqui a gente tem o Vinícius. Esses foram os envios recebidos. Agradeço a todas as editoras e eu espero comentar com vocês em breve de todas essas leituras, todos livros bastante aguardados. E claro que eu fiz algumas compras no Prime Day. Na verdade, eu tenho guardado algumas dessas caixas aqui há algum tempo, não são só do Prime Day. E eu fui juntando porque eu queria compartilhar com vocês. Então, o primeiro livro é A Cor Púrpura, da Alice Walker. Eu achei essa edição linda demais. Então nós temos uma edição especial em capa dura. É do selo José Olímpio, do grupo editorial Record, um clássico. E ele ficou numa promoção, foi no Esquenta Prime Day. Ele tava por R$22. Então achei assim, impossível. Fazia muito tempo que eu queria ler essa história, conhecer essa história. Eu ainda não havia lido. E por R$22, um clássico desse, tão caprichado, impossível não aproveitar. Então o primeiro livro foi A Cor Púrpura. Segunda caixa, eu já imagino qual seja esse livro pela forma da embalagem, que eu comprei na Amazon, mas ela é enviada direto pela editora. Foi outra oferta que eu aproveitei do Esquenta, do Prime Day, é da Literalize, então eles sempre enviam com os marcadores. E o livro vem com essa embalagem toda caprichada. E aí nós temos aqui, olha essa capa que linda. Ah, veio um
Ela veio com uma playlist e é Entre Feras e Lobos, da Ashley Poston. Ele também ficou na promoção, não lembro agora o preço, se foi... Ele ficou por menos de R$50. Eu gosto muito das edições da Literalize, eles sempre são fantasias em capa dura. Então são livros bem caprichados internamente. Eu vi gente falando bem desse livro. Gosto muito de livros com mapas, já comentei isso com vocês. A floresta roubou tudo que ela tinha, enfrentá-la é sua única esperança. Entre Feras e Flores é sem dúvida uma leitura encantadora, encantada e apaixonante. Eu amei cada página, da Margaret Rogerson, que é autora de O Feitiço dos Espinhos e do Encanto dos Corvos, que eu inclusive estou lendo agora. Então foi outra oferta que eu aproveitei do Esquenta Prime Day. Outro pacotinho, esse aqui eu acho que eu comprei antes, foi. Esse aqui foi um livro que também entrou numa promoção. No Coração da Bruxa, da Genevieve Gournier, publicado pela Dark Side. Outro livro que, assim, muita gente... Ele é um livro já mais antigo, não é recente não, mas eu só vejo gente elogiando essa história. Então nós temos aqui um livro do selo Dark Love. É uma saga épica, poderosa e repleta de magia sobre uma mulher que ama e está disposta a declarar guerra aos deuses em nome desse sentimento. Então também outra editora que está sempre caprichando nos seus livros é Dark Side, né? No Coração da Bruxa, tradução de Fernanda Castro. Então, No Coração da Bruxa. Bom, bora abrir uma caixa. E vamos conversando também. Vocês aproveitaram o Prime Day? Eu acho que tiveram ofertas muito boas. E foi difícil resistir a todas elas. Bom, então o primeiro livro, A Caçadora de Árvores, da Marie Pavlenko, publicado pela Editora Nacional. Eu vi alguém indicando esse livro porque ele é uma distopia. Então ele é uma distopia que vai falar das questões ambientais. Um mundo em que as pessoas caçam árvores, elas voltaram ao estágio de nômades. E eu fiquei curiosa, né? Gosto muito de distopias, gosto muito dessa questão ambiental. Ele veio com marcador de páginas. A protagonista, ela vive num mundo, então, que a areia devorou tudo, as pessoas são nômades, caçam as últimas árvores e vendem a madeira para sobreviver. Um dia, ela resolve seguir os caçadores até o deserto e acaba por descobrir que longe de casa tudo é diferente. Parece um livro bem rápido de ler, olha a diagramação. E ele tem menos de 200 páginas. Então fica aí, A Caçadora de Árvores. Outro livro que estava aqui no pacote é O Problema dos Três Corpos, publicado pela Suma. A gente vai ter adaptação, então aqui a gente vê China, final dos anos 1960. É uma crônica da marcha humana em direção aos confins do universo. Uma clássica história de ficção científica no melhor estilo de Arthur C. Clarke. Um jogo envolvente em que a humanidade tem tudo a perder. Esse livro ficou em promoção, que é o primeiro livro, os livros estão sempre com preço bem elevado, eu aproveitei. Eu gosto de fazer a leitura dos livros quando eu tô com toda a trilogia, mas por conta do preço, eu resolvi esperar e ver se eu vou gostar ou não dessa história, né? Eu espero conseguir fazer essa leitura antes da adaptação chegar. E o último livro que eu peguei, que estava numa promoção assim muito boa, foi Procure nas Cinzas, do Charlie Donlia, que é o mesmo autor de A Garota do Lago, que é um livro que as pessoas também ou amam ou odeiam. Eu li há muito tempo, eu me lembro que eu gostei, mas parece que é um livro que tem alguns problemas ali da forma como ele representa as mulheres, né? Eu acho que é muito nesse sentido. Então isso eu não tinha prestado atenção à época, mas eu li outros livros dele e gostei bastante. Esse livro ficou, se não me engano, eu comprei ele por R$14. Ele ficou muito barato. Ele parece um calhamaço, mas é porque a folha da Faro é uma folha diferente mesmo. Mas ele tem menos de 400 páginas. É um suspense policial. Para entender o presente é preciso ouvir o passado. Esse foi um livro que também estava com preço muito bom. Bom, bora abrir mais uma caixa. Dessa vez eu recebi os livros em caixas, né? Eles não foram enviando tudo aos poucos. O que eu acho ótimo, por uma questão de logística, uma questão ambiental, a gente tem menos pacotes andando por aí. Então aqui, vamos ver o que nós temos. O primeiro livro é A Filha das Profundezas, do tio Rick, do Rick Riordan, publicado pela editora Intrínseca. É um outro livro também já mais antigo.
mas eu gosto muito dos livros do autor. Mas aqui a gente tem uma fantasia jovem, que é uma releitura de As 20.000 Léguas Submarinas. Inclusive eu preciso ler. Eu vou tentar fazer essa leitura antes, mas ele é um calhamaço. Tô vendo ele aqui, eu tenho a edição da Zahar. Do Jules Verne, eu só li A Volta ao Mundo em 80 Dias. E gostei, achei assim, impressionante como ele conseguiu construir essa viagem numa época em que as informações não eram tão acessíveis assim. Foi o único livro do Jules Verne que eu li até o momento. Tem As 20.000 Léguas Submarinas, porque eu comprei o box da Zahar, que vem com 4 livros. Em sua mais nova aventura inspirada no clássico, Rick Riordan nos conduz em uma viagem eletrizante e apaixonante até as profundezas do oceano, em uma história sobre amizade, coragem, família e um golfinho questionador chamado Sócrates. Ah, só pelo golfinho eu já quero fazer a leitura. Então a gente vê algumas ilustrações. Então tá aí, A Filha das Profundezas. Mais um livro, Herdeiros do Tempo, do Adrian Tchaikovsky, publicado pela Morro Branco. Outro livro que já está há algum tempo na minha lista de desejados e que entrou em oferta. Se não me engano, ele estava por R$35. E, bom, achei que foi o melhor preço até então. A gente tem aqui um livro que foi vencedor do prêmio Arthur C. Clarke. Quem herdará essa nova terra? Então aqui a gente vê o livro internamente. A Morro Branco sempre manda junto com o marcador de livros. Então, os últimos sobreviventes da raça humana abandonaram uma terra em ruínas. Tá vendo que eu gosto bastante? Esse é uma premissa que tá aparecendo, é um plot que aparece sempre por aqui, né? Curiosa para saber o que a gente faria se de fato a gente acabasse com todos os recursos, enfim. Então, as pessoas estão desesperadas para encontrar um novo lar entre as estrelas. Seguindo os passos de seus antepassados, eles descobrem o maior tesouro da era passada, um planeta terraformado e preparado para a vida humana. Entretanto, nem tudo é perfeito no Novo Éden. Há muito tempo inexplorado, esse planeta seguiu um curso inesperado e não mais aguarda pelos humanos em paz silenciosa. Novos habitantes o dominaram, estruturando uma nova sociedade e transformando o último refúgio da humanidade em seu próprio lar. Agora, duas civilizações estão em rota de colisão, ambas testando os limites do que farão para sobreviver, e um conflito parece iminente e inevitável. Com os seus destinos interligados, pendendo por um fio, resta a derradeira pergunta: quem são os reais herdeiros desta nova terra? Então aqui a gente vê o autor, que é do Reino Unido. Então fica aí, Herdeiros do Tempo. E o último livro dessa caixa é Anatomia, uma história de amor. Esse foi outro livro que entrou em promoção. Eu lembro que eu compartilhei essa promoção lá no grupo do Telegram, porque eu tava curiosíssima por esse livro. Ele é um romance gótico. A nossa protagonista, ela é estudante de medicina, mas ela não tem dinheiro, é mulher. O professor diz pra ela que ela pode estudar desde que ela encontre os seus próprios cadáveres. E aí ela vai encontrar então um outro personagem, que é o Jack. E ele é uma pessoa que vende os corpos, ele desenterra os corpos e vende para estudantes de medicina. E aí eles vão se aventurar por esse cenário lúgubre e descobrem que não estão a salvo. Agora eles terão que desvendar os segredos que conectam túmulos anônimos à conservadora sociedade de Edimburgo e encarar os próprios sentimentos. Pelo que eu entendi, é o primeiro livro de uma duologia, uma capa belíssima. Aqui a gente tem a autora, que é estadunidense. Parece rápido de ler, 310 páginas. Então, Anatomia. Esse aqui veio num pacote. 3 livros, o primeiro deles é As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Valek, publicado pela editora Rocco. Eu vi alguns das resenhas lá do blog Coisas de Mineira, e um dos livros dessa autora que foram resenhados lá é As Cidades Não Afundam em Dias Normais, se não me engano, alguma coisa assim. E eu coloquei os 2 livros da autora, pelo menos os 2 que eu encontrei. Ela é brasileira, e parece que ela tem uma premissa aí bem diferentona, então eu fiquei muito curiosa. O que aquele grupo ouvia era um chamado tão poderoso que, afinal de contas, as lendas sobre sereias cantoras deviam ter algo de verdadeiro. Era um som que não conseguiam deixar de ouvir, nem se tapassem os ouvidos. Um som que os chamava para o fundo com a promessa de revelar um segredo, de mostrar algo que eles precisavam entender. Mas com raiva, todos se perguntavam por que precisavam chegar tão perto da destruição
para entender qualquer coisa. Fiquei curiosíssima. Já quero ler o outro livro da autora. Olha, não sabia, ela é mineira. Nasceu em Minas, é brasiliense, vive em São Paulo, mas mora na internet onde publica textos. As Águas Vivas Não Sabem de Si é seu primeiro romance, mas já lançou de forma independente Hipersônia Crônica e Pequenas Tiranias. Adoro os títulos dela, né? Outro livro que parece bem fluido, bem rápido, tem menos de 300 páginas e fica aí. Ele ficou... Os livros, esses livros eu já vi em promoções assim de 25, 22 reais. Eu acho que foi esse o preço que eu paguei. Eu achei um preço ótimo, aproveitei. O outro livro ainda está em falta na Amazon. Outro livro que eu comprei, Sombras do Sul, da Juliana Domingues, publicado pela editora Galera Record. Eu tenho o primeiro livro que eu recebi em parceria com o blog Coisas de Mineira. Eu ainda não li, que é Luzes do Norte. Aqui a gente tem uma fantasia, uma duologia de uma fantasia sáfica. E eu aproveitei que esse livro ficou em promoção. Então ele estava por 25, 23 reais. E eu não vou ler, claro, para vocês a sinopse, porque ele é a continuação. É a finalização da duologia. Mas fica aí mais uma dica de fantasia e de uma autora nacional. Aqui a gente está vendo a Juliana. Então... mais uma fantasia jovem para a coleção. E também comprei Elos da Mente, da Octavia Butler. É o segundo livro da série O Padronista. Esse livro, se não me engano, saiu ano passado. Esse ano já saiu o terceiro livro dessa série, que, se não me falha a memória, são 5 livros da Octavia Butler, que eu adoro as histórias dela. Então aqui a gente vê a capa. Também é um livro bem rápido, parece bem rapidinho de ler. Nós temos menos de 300 páginas. Na continuação de Semente Originária, Octavia, a grande dama da ficção científica, acrescenta um novo capítulo à sua épica saga sobre poder, controle e o significado de ser humano. Não vou ler a história, né? Lógico, porque é o segundo livro da série, então a gente vê aqui internamente. Eu gosto quando as editoras têm esse cuidado com a parte interna do livro, e isso tem se tornado recorrente. Eu gosto disso, né? Um carinho que a gente tem a mais. Tradução da Regina Candiani. Da Octavia Butler eu li só Kindred, e a duologia dela, que começou com a Parábola do Semeador, a Parábola dos Talentos. Mas tem outros livros dela aqui. Eu sei que eu vou ler uma trilogia no ano que vem. Já deixei isso pré-agendado. Bom, e a última caixa, não tá tão pesada assim não, eu aqui tô um pouco mole talvez. Então, os últimos livros, fechados assim não dá, né? Então, A Ameaça Invisível, publicado pela editora Gutenberg, da Bárbara Moraes. Ah, tô feliz comigo, saíram muitos livros, eu sei que eu leio muitos livros, de fantasia, distopia, enfim, internacionais. Mas a gente já teve aí alguns autores nacionais, mais uma que é a Bárbara Moraes. Aqui é um relançamento. É o primeiro livro de uma trilogia, eu ainda não tinha lido, eu sei que ele é antigo. A luta por justiça é a única saída para conquistar a própria liberdade. Então a gente tem o livro da Bárbara Moraes, que nasceu em Brasília. Aqui a gente vê a Bárbara. Trilogia Anômalos, é o volume 2. Eu achei que eu estivesse comprando o volume 1. Ótimo, né? Porque agora eu tenho justificativa para comprar o volume 1. Eu sei que é uma trilogia antiga, mas que tá vindo aí com essas novas capas da Aline Moraes. Outro livro, Garota Propaganda, da Verônica Hoff, publicado pela Planeta Minotauro. A gente tem uma distopia. Eu gosto das histórias da Verônica. Eu sei que ela tem uma forma própria de contar suas histórias. Bom, eu gosto muito da trilogia de Divergente. Eu gosto muito da duologia dela, que começou com Crave a Marca. E eu também li um livro dela, um primeiro livro de uma nova série, que parece que não deu muito certo por aqui. Enfim. Então agora nós temos Garota Propaganda, que é uma distopia, se não me engano, é volume único. Pena que não veio com o marcador de páginas. E aqui a gente tem, então, a abertura dos capítulos.
Conheça a nova distopia da autora da série Divergente. Então nós tínhamos a nossa protagonista, ela era a garota propaganda de um regime ditatorial, esse regime caiu e ela evidentemente tá aí com problemas nessa nova configuração. E aparentemente ela vai receber uma proposta de um velho inimigo, encontrar uma garota desaparecida que foi roubada dos pais pelos agentes da delegação para em troca ganhar a liberdade que antes parecia impossível. Eu não sei se a gente colocou a Garota Propaganda como leitura do Fantasticai pro ano que vem. A gente já está escolhendo algumas histórias para fazer leitura coletiva lá no Fantasticai. A gente está soltando devagarzinho. Fizemos uma votação através dos stories do Instagram e a gente está soltando os resultados dessa votação aos poucos. Agora eu não me lembro se Garota Propaganda tá lá. Bom, outro livro foi Uma Virtude Mortal. Aqui a gente tem o primeiro livro, se não me engano, de uma duologia, uma fantasia jovem, da Emily Taide, publicado pela editora Alt. Eu vi muita gente elogiando essa história. E assim, fantasia, normalmente eu vou pagar pra ver, né? O seu dom pode salvar ou matar. Alessa recebeu um dom dos deuses, catalisar o poder de um consorte para proteger a ilha em que vive do ataque de demônios famintos. Porém, ela mata todos em que encosta e ninguém entende o porquê. Com a ilha em perigo iminente, um padre começa a inflamar as multidões alegando que Alessa não é um presente dos deuses e sim sua própria maldição. Com o objetivo de se proteger, ela contrata um guarda-costas, Dante, o mais temido assassino das docas. No entanto, a parceria acaba ficando mais profunda do que Alessa esperava. Quando a rebelião irrompe do lado de fora dos muros que a protegem, a garota percebe que Dante pode guardar segredos que colocam em risco o futuro da ilha e que podem trair sua confiança e seu coração. Então aqui a gente vê internamente e aqui a gente vê a autora, que é mais um livro que estava aqui, Os Tapeceiros de Cabelo, do Andres Esquibach, publicado pela editora Morro Branco. Eu fiquei curiosa, super curiosa, quando eu vi a premissa desse livro. Eu sei que não foi todo mundo que gostou muito, não é um livro recente, acho que ele é do ano passado. Aqui a gente tem homens que entrelaçam nós intrincados para produzirem tapetes da corte do imperador. Aqui a gente vê internamente o marcador e se os rumores forem verdadeiros. Marcador, na verdade, assim. Imagina, tapetes de cabelos, evidentemente eles devem ter um motivo. Tradução de Peter Rissati, peço perdão porque eu não estou lembrando de falar o nome dos tradutores de todos os livros, mas aqui a gente tem o autor, que é um dos maiores e mais aclamados escritores de ficção científica da Alemanha. Então, fiquei curiosa, vamos ver o que vai acontecer com essa história. E o último livro é Corte de Névoa e Fúria, da Sarah J. Maas, nessa edição de colecionador. Eu estou trocando as minhas edições porque essas edições aqui estão bastante caprichadas. Eu sei que o que elas têm basicamente é uma capa dura, almofadada e o corte colorido. Não vi muitas diferenças internamente. Então aqui a gente tem o livro. Eu aproveitei e comprei 2 dos livros, então eu tenho agora o 2 e o 3. Eu não comprei o 4º livro, que é Chama de Cortes Prateadas, mas eu tenho vontade. Então aqui a gente vê o mapa, acho que o mapa tá diferente, tá mais caprichado também. Por amor, ela enganou a morte, por liberdade, ela se tornará uma arma. Eu li há muito tempo essa trilogia, é uma trilogia que eu tenho um apego emocional com ela muito grande, então eu queria realmente essas edições novas. E também pretendo fazer isso com o Trono de Vidro. Eu comprei aquele box, mas infelizmente fiquei bastante decepcionada porque ele não tem orelha e assim, é péssimo. Engraçado que as pessoas adoram livros em box. Eu não gosto, porque normalmente quando você tira o livro do box, para colocar de volta, ele tem que ser um box muito bom, não adianta ser qualquer box. Esse de Trono de Vidro especificamente, eu tenho muita dificuldade de colocar o livro de volta. Então também pretendo trocar os meus livros pelas edições novas que estão vindo aí em capa dura. Mas assim, é uma coisa que eu vou fazer ao longo do tempo, esperando ficar com preço bom, porque não tenho intenção de pagar muito caro em livros que eu já tenho, só tô fazendo essa troca por vontade, né? Não porque é um livro que eu não tenha. Enfim. Então esse foi o último livro. Eu nem vou pegar todos esses livros aqui porque
acho que não vai dar muito certo. Espero que você tenha gostado do unboxing e me diz, aproveitou a Prime Day, conseguiu aproveitar alguma oferta? Que oferta que eu deixei passar? Esse é outro detalhe que ajuda muito na entrega desse vídeo. E lembrando que tem um formulário aqui para você se inscrever para participar do sorteio. Mais uma vez, obrigada a todos os 1000 inscritos, que eu espero que sejam aí 1.500, 2.000, que esse número vá crescendo agora mais rapidamente. Lembrando que eu vou deixar todas as informações que eu dei ao longo do vídeo aqui na caixa de descrição, bem como os links de compra da Amazon. E também deixando o link do Cuponomia, porque além de aproveitar as promoções, a gente consegue um cashback. Então fica a dica, se você utilizar esse link, você já tem R$5. O Cuponomia está aí associado a várias lojas, então você pode ter tanto cupom quanto cashback, não vai perder essa oportunidade. Muito obrigada se assistiu até aqui, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!